credibilidade de sempre. E o melhor, com um espaço para sua participação. Acesse redeita.com.br, porque a notícia é o que importa. A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um forte abraço a todos. A nossa primeira entrevista do ano é com a médica infectologista Jéssica Carvalho Dantas. Jéssica trabalha em hospitais de Campina Grande, entre eles o HELP e o Pedro I, e também no Centro de Infectologia da cidade. Ela veio conversar conosco sobre as doenças infecciosas das mais variadas. Será tema da nossa entrevista de hoje. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. E nós vamos iniciar a entrevista com a doutora Jéssica, a quem desejamos boas-vindas à TV. Tudo bem? Muito obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Jéssica, genericamente, o que é que a gente falar sobre doença infecciosa e quais são as suas causas? Doenças infecciosas são aquelas transmitidas entre animais e pessoas e entre seres humanos. Seres humanos podem transmitir infecção de uma para outra. De uma para outra. Isso. E as causas, assim, quais seriam? São genéricas? São genéricas, são vírus, bactérias, protozoários circulantes no meio ambiente, né, que a gente tem contato e transmite entre os seres. Qualquer parte do corpo pode ser infectada? Qualquer parte do corpo pode ser infectada. Que a gente ouve, assim, infecção nos olhos, às vezes, né, fica lacrimejando, remelando. Um conjuntivite, por exemplo. Pronto. Antes falava de terçol também, né? Exato. Que é uma infecção. Aí o sujeito arranha o pé e infecciona, inflama. Tem uma porta de entrada no pé, bactérias da própria pele ou do solo penetram e causam infecções, sim, de partes moles. Garganta. E os órgãos internos, assim, que eles podem também sofrer consequências de uma infecção? Sim, com certeza. O sistema nervoso central, o pulmão, as pneumonias, o coração pode ser vítima de infecção também, os rins com as infecções urinárias, entre uma série de outras infecções. Agora, uma infecção pode surgir, como a gente diz, do nada, ele está bonzinho e de repente aparece com... Sim, pode. Por exemplo, o Covid. Sim. Nós estamos bons, saímos aqui pela porta, podemos começar a desenvolver sintomas respiratórios, né? Tivemos contato com o vírus no ar e dias depois do período de incubação podemos desenvolver a doença. Dengue. Dengue é um vírus e é considerado uma infecção também. É considerado uma infecção, que é transmitida pela picada de um mosquito. E chikungunya? Chikungunya, zika. Tudo isso é infecção. Todas elas são infecções. São doenças, digamos assim, de difícil tratamento? Ou nem sempre? Não são de difícil tratamento, mas requerem uma atenção especial do paciente para procurar o serviço de atendimento no momento certo. Não postergar a infecção para que ela não piore e não chegue num período onde a gente não consiga mais debelar a infecção. Porque a tendência dela é ir se expandindo. Expandindo. Dependendo do tipo de infecção, algumas são autolimitadas. Outras têm um potencial de gravidade maior, como por exemplo a dengue. Ela pode ser uma doença de viremia baixa, num período curto, mas ela pode se alastrar e chegar no que a gente chama da dengue hemorrágica. E aí as consequências são letais. É um grau onde já há é bem dificuldade, grave, né? Exato. Mas pode reverter essa situação? Pode ser revertida, mas com mais trabalho. Às custas de muito trabalho. Eu falo isso, mas eu tive dengue hemorrágica e quase viajo. A imunidade foi lá para baixo, né? Você usa plaquetas, tem toda uma... Exatamente. Às vezes precisa tomar sangue. Geralmente ficam internados em ambiente de UTI. Sim. É muito complicado. Demais. As infecções afetam pessoas de todas as idades? De todas as idades, desde recém-nascidos até os idosos. Até o último dia de nossa vida. Agora, as causas são diferentes ou parecidas? São diferentes. Um bebezinho, por exemplo, ele pode pegar que tipo de infecção? Mas é o que a gente vê mais. Quais são? Olha, um bebê ele pode pegar desde infecção relacionada ao próprio canal do parto,
a placenta, tá certo? O líquido amniótico. Desde a gestação ele já pode estar infectado. Pode vir da mãe, né? Já pode vir da mãe, tá certo? Como infecções que estão transmitindo naquele ambiente. O ambiente hospitalar, Jéssica, ele por si, a gente tem a impressão que já é um ambiente assim meio que contaminado. Isso. E o que um paciente pode fazer ou ele não pode fazer nada para não contrair uma infecção? Dentro do ambiente hospitalar, Sim. a gente sempre recomenda o que a gente chama de precaução básica de contato. Lavagem de mãos de forma contínua, o uso do álcool. Se ele for acompanhante de alguém ou o próprio paciente, utilizar o que a gente chama de equipamento de proteção individual, de acordo com as normas do hospital, que são aventais, máscara, touca, luvas. Um visitante pode levar a infecção e pode também pegar uma infecção lá. Exatamente. Por isso que todo cuidado é pouco. A gente geralmente recomenda que pessoas que estão infectadas no ambiente domiciliar não façam visita a pessoas no hospital, para a gente evitar essa transmissão. Às vezes até o médico diz assim, visita proibida, talvez até com esse objetivo, né? E pode ser também pela gravidade do próprio paciente, no risco de transmissão de bactérias resistentes do paciente para o acompanhante ou visitante. E o que é que a gente pode falar das doenças sexualmente transmissíveis, que são também infecção, né? São infecções. HIV, sífilis. As hepatites. O que o mais importante é a prevenção, tá? Elas estão circulando, graças a Deus, a medicina tem avançado. Evoluído, e a gente tem recursos de tratamento. Para algumas a gente não tem cura, como o HIV, mas a gente já dispõe de medicamentos de ponta para tratar. Mas o recado principal é prevenção. A gente tem insumos disponíveis em todos os prontos de socorro, unidades básicas de saúde, para a gente prevenir essas infecções. Agora, essas doenças que a gente considera sexualmente transmissíveis, elas podem passar de uma pessoa para outra sem o ato sexual, um beijo, alguma coisa nesse sentido, a convivência ali, o uso de talheres, de pratos ou não? De forma alguma. Não. De forma alguma. O contato físico, pele-pele, o uso de talheres, copos, ele é totalmente permitido, não confere risco ao acompanhante ou à população em geral. A transmissão dessas doenças ela é feita por via sanguínea, contato com fluidos e secreções genitais, basicamente. Agora, como é que uma criancinha, um bebê ou uma criança ainda pequena, por exemplo, contrai uma infecção urinária? De que se origina isso? Olha, porque ela não tem contato sexual com ninguém, não é? Mas, de repente, aparece com infecção urinária, já há casos assim. Numa criança pequena, né? Sim. Nas meninas, geralmente, isso está relacionado à forma de manipulação, de limpeza da região, certo? Então, a gente sempre diz que as meninas, elas devem ser, o trato genital deve ser limpado de trás para frente, porque, às vezes, tem a translocação de bactérias da região retal para a região vaginal. E aí, causa um processo de infecção. E, da mesma forma, nos meninos. Fora isso, processos de anomalia no trato urinário, como, por exemplo, atrofias ou pedras. Então, isso pode predispor um processo de infecção. Uma vez eu entrevistei uma médica colega sua e ela falava sobre isso, que a maioria das pacientes dela, ela atende mais mulheres, né, ela é ginecologista, obstetra, ela disse que as mulheres não sabem fazer o asseio como deve ser feito. Exato. E muitas, de repente, dizem, eu não transei com ninguém, eu não tive contato sexual com ninguém, estou aqui com infecção. E é exatamente por isso, né? Porque ela foi mal orientada pela mãe, pela tia, pela avó, e orienta mal a filha também. Exato. São hábitos de higiene que a gente tem que educar desde pequeno. Há não sei se, assim, uma situação que algumas mulheres evitam o uso de papel higiênico. Eu já li sobre isso. E alguns médicos recomendam o uso da ducha higiênica, porque ela limparia ou limpa muito mais do que o uso de papel. Exato. Isso procede? Procede. Mas assim, com sabedoria, porque tudo demais é veneno, né? Faz mal. Mas sim porque o papel a gente tem a possibilidade de errar, justamente transmitir de um local para o outro. Isso. E a ducha não, você vai localizado. Sabendo usar. Naturalmente sem muita pressão, né? Dosando aquela torneira que tem, você faz uma higiene, acredito eu, que muito mais completa, digamos, né? Exato. E eficiente. Exato. Pois bem, e o que podemos falar sobre a história do cálculo renal?
Homens que têm cálculo renal, mulher também produz cálculo renal, que eu sei, isso pode causar uma infecção urinária? Pode sim. Inclusive, ele é uma das principais causas de infecção urinária no homem, tá? Porque o cálculo, ele é um corpo estranho. Sim. Tá? Então, ele está lá impedindo o fluxo da urina de forma normal. Fica no ureter ali bloqueando, né? O fluxo normal. Então, a urina vai se acumulando, bactérias vão se formando junto do cálculo renal, formando o que a gente chama de biofilme. E aí a infecção, ela sobe para os rins. Ela é de forma ascendente. E aí complica muito mais. E aí complica muito mais. Fechando esse primeiro bloco da nossa entrevista, do nosso bate-papo, o uso de sanitários. Você está no aeroporto, você está numa rodoviária, usa um banheiro público, pode contrair algum tipo de doença? Pode contrair algum tipo de doença, sim. Principalmente por protozoários. A gente recomenda que se faça o asseio do sanitário, se possível, ou então o cubra com papel higiênico, né? Se tiver disponível álcool, faça a limpeza, porque ali a gente tem vários tipos de protozoários que causam infecções, sim. Ficam ali de outra pessoa e passam para aquela que vem em seguida. Exatamente. Complicado, né? Complicado. Às vezes a pessoa está apertada, vai em qualquer lugar e aparece com a doença, não sabe nem de onde veio. Exatamente. E já há problemas, já houve problemas registrados assim, de pessoas casais que discutem, você não saiu com ninguém, está com essa doença, de onde pegou, não foi de mim. Pode passar também para outra pessoa, né? Depois que Pode passar para outra pessoa. Porque se ele tiver contaminado e contaminar o vaso da sua casa, a próxima pessoa também pode contrair. Olha aí. É um ciclo. É um ciclo. A nossa entrevista é com a doutora Jéssica Carvalho Dantas, que veio gentilmente conversar conosco aqui no Ponto a Ponto. Ela está acompanhada, eu perguntei para ela se é o primeiro dama, é o seu esposo, né? O Raif, que está aqui. Ele é médico também? Não. Ele é empresário. Muito bem, tá certo. Então a gente volta já com o segundo bloco da entrevista. Aguarde um instantinho só. Fala galera, não percam o primeiro IT Games de 2026. Neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, acompanhe os jogos mais aguardados do ano, como Resident Evil, 007 First Light, Control Resonance, Wolverine, Gears of War A Day, Crimson Desert e, claro, GTA 6. Transmissão na Rede Ita, canal 18.1 e também no YouTube. Espero por vocês. Cada dia traz uma nova história. Quando você mais precisa, o Hospital Help está aqui para cuidar de você com humanização e excelência. A qualquer hora, em qualquer dia, nosso pronto atendimento 24 horas está preparado para receber adultos e crianças. Nosso atendimento obstétrico 24 horas conta com ginecologistas, obstetras, pediatras, neonatologistas e UTI neonatal, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para mamães e bebês. Nos desafios inesperados, você nunca está sozinho. Nossa equipe ortopédica está disponível 24 horas por dia, oferecendo diagnósticos precisos, tratamentos eficazes e cirurgias quando necessário. Especialistas renomados, tecnologia de ponta e um atendimento focado em você. Hospital Help, completo, moderno e, acima de tudo, humano. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br.
apresentava um jornal que era muito formal, né? O ITN da noite era uma formalidade, você apresentava ali por trás de uma bancada, né, paletó, gravata. Então eu tive que me reinventar, assim, para apresentar um jornal muito mais leve, né, com uma cara diferente, um perfil muito diferente, um colorido no seu visual, né, onde eu caminho, né, onde eu tenho uma mobilidade, né. É diferente, um contato mais próximo com a interação com as pessoas. A gente começa o jornal às 11h30 da manhã, a gente é o primeiro jornal da televisão paraibana na hora do almoço, né? Então a gente chega cedo com informações, para manter o telespectador atualizado. A gente tem um bloco de esportes, né? A gente trata a política de forma diferente, nos bastidores mesmo ali, mas com leveza. Na sexta-feira a gente se preocupa muito em trazer um pouco de entretenimento também. E que, graças a Deus, conquistou público, porque nós temos um retorno. A quantidade de mensagens que a gente recebe, para nós é um termômetro, né? As pessoas estão interagindo conosco. E isso, para a gente, é muito satisfatório. A televisão é um trabalho que depende totalmente de equipe, né? E, assim, aparece o apresentador, aparecem os repórteres, né, para quem está em casa. Mas você tem todo um suporte ali. Então, é uma equipe grande, com profissionais competentes, né, que vestem a camisa e que o produto final é pensado assim, ó, aquilo ali a gente vai entregar o melhor para o telespectador que está em casa. É isso que a gente pensa. Eu dirijo a você um convite muito especial. De segunda a sexta, nós estamos aqui, das 11h30 ao 12h30. Com muita alegria, né? Eu convido você a estar conosco. Você, nosso parceiro, nossa parceira, é você que faz o jornal também conosco. Você manda a sua sugestão de pauta, a gente vai lá na sua comunidade. Então, espero você todo dia. É por você que nós estamos aqui. Na JM Pneus, você dispõe de serviços especializados, balanceamento, alinhamento, troca de óleo e toda a parte de suspensão do seu carro. Somos autorizados das marcas de pneus Bridgestone e Firestone. Contamos ainda com desempenho de rodas. JM Pneus, seu carro seguro, seu caminho tranquilo. Rua Assis Chateaubriand, 5610 A Velame, Campina Grande. Muita gente pelo Brasil afora querendo saber o que é que o Tribunal de Contas da União tem a ver com a ação do Banco Central que liquidou um banco onde descobriu que tem uma fraude de 12 bilhões de reais. Sinceramente, eu fico, por exemplo, muito curioso para saber o que é que um professor de um curso de Direito responde a um aluno quando ele pergunta isso. Como é que o professor sai dessa enrascada? Felizmente, parece que o Tribunal de Contas da União, através de um dos seus ministros, resolveu sustar aquela ação de cobrar explicações ao Banco Central, que é a autoridade monetária em qualquer país desse mundo. Dizem que depois do recesso parlamentar, esse assunto vai voltar à tona. O fato, a verdade verdadeira, é que tem muita coisa estranha por trás desse rolo todo aí do Banco Master que foi liquidado pelo Banco Central. Eu gostaria de saber até se alguns figurões da República, como dizem, tinham contas bancárias ou aplicações nesse tal de Banco Master. Mas a doutora Jéssica Carvalho Dantas não tem nada a ver com isso, veio falar conosco sobre infecção. Ela é infectologista. É nascida em Campina Grande? Nascida em Campina Grande, nascida e criada. E formou-se em que faculdade? Na Facisa, na Unifacisa. Na Unifacisa. Jéssica, e por que a opção pela infectologia? O que lhe atraiu nisso? Bem curioso. Eu me apaixonei pela possibilidade da gente prevenir infecções. Né? A gente tratar infecções é um tema muito discutido, mas a gente pouco fala em prevenir. É verdade. Na prevenção. E há como prevenir? E há como prevenir. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Então foi isso que lhe cativou. O curso de medicina da Unifacisa durou quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Fez residência aqui mesmo? Fiz residência aqui. Já no HELP? Não, na época não existia o HELP. Eu fiz no Alcides Carneiro. Alcides Carneiro. Pois é. Então como é que a gente pode prevenir infecção? Olha, depende da infecção, mas como a gente bem falou no primeiro bloco, por exemplo, de pacientes, a transmissão de infecções entre pessoas que estão internadas, pessoas que saem de fora. Então, o ato de você ter a consciência de lavar as mãos de forma contínua, de você usar máscaras em períodos sazonais, de se vacinar
né? Está sempre atualizando o seu calendário vacinal. Uma forma de prevenção, né? Uma das mais importantes, né? A gente vacina nossos filhos, os bebezinhos, mas depois que a gente vai ficando mais velho, a gente esquece totalmente das campanhas anuais, né? E é importante que continue se vacinando. E é muito importante, exatamente. Então, a vacina, eu digo que ela é o top 1 da nossa prevenção. Agora, o médico infectologista, imagino eu, ele mexe com todos os órgãos do corpo, praticamente. Não se prende só a uma parte, não é? O cardiologista vai só ali no coração, não é? O neurologista vai mais no sistema nervoso central e tal. Agora, o infectologista, ele pode tratar a infecção do dedão do pé até o couro cabeludo. Exatamente. Isso é muito mais complicado ou não? É muito complicado. Tem infecções que nos deixam de cabelos em pés, né? A depender da localização da infecção e do tipo de bicho que está causando, de micro-organismo que está causando a infecção. Isso, às vezes, demanda muito, nos requer muito. E existem formas ou fórmulas de você identificar que tipo de infecção é aquela? Ou quando chega assim, o médico bate o olho e já tem uma noção, mais ou menos? Não, existem formas. Às vezes a gente tem, por exemplo, lesões de pele. Sim. E elas podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, micobactérias. Então, às vezes a gente precisa de recursos adicionais, de testes moleculares, de culturas, para a gente, de fato, exames para a gente bater o martelo final. Outras, já imagino eu, são mais fáceis, não é? Outras são mais fáceis. Por exemplo, uma amidalite, uma crise de garganta. Então, essas a gente consegue, na maioria das vezes, tratar sem a necessidade de um exame adicional. Há casos de infecção dentárias. Sim. Estou com infecção no dente, aí começa a doer a gengiva, não consegue mastigar, incha a boca. Mesmo sendo uma parte assim mais odontológica, cai na mão de vocês também. De alguma forma cai, sim. Olha aí. A gente, às vezes, precisa ajustar os antibióticos. Às vezes, aquela infecção no dente, ela traz repercussões para a face e, às vezes, até para a meninge. Dói a cabeça, dói isso, dói aquilo. Então, às vezes, precisa de ajuste, de terapia, e a gente entra assim. Há um sintoma de doença que o pessoal chama íngua. Na virilha, na axila. De onde vem aquilo? Íngua, na verdade, é o que a gente chama de linfonodos. A gente tem um sistema no corpo chamado sistema linfático, que ele faz parte do nosso processo de imunológico. Então, quando a gente tem infecções no corpo, esse sistema ele entra em ação. Aquilo ali é o quê? É um aviso, é uma defesa? O que é aquilo? É um aviso. É como se, em termos gerais, o sistema estivesse trabalhando. Então, ele está mostrando que naquela localização tem algum processo inflamatório, infeccioso em ação. Dizem que uma dor de cabeça, uma cefaleia, é também um sinal, né, de que alguma coisa não está normal. Pode-se dizer isso? Pode-se dizer, sim. Dependendo do tipo de infecção, a cefaleia é um fator muito importante de alarme. E tem gente que tem dor de cabeça todo dia, né? Exato. Mas existem as infecções, ou as cefaleias de causas não infecciosas também. E o pessoal chama de enxaqueca. Enxaqueca, existem várias. Jéssica, e como faz um médico infectologista para se proteger, uma vez que ele ou ela está lidando ali com gente que está doente com essas infecções? Proteção. A gente está sempre buscando atualizar o calendário vacinal e usar equipamento de proteção individual. Máscara, touca, gorro, luva. É sempre assim? É sempre assim. Sempre assim. É sempre assim. No seu caso, o seu trabalho se dá em pelo menos 3 hospitais aqui. Isso. Como é que se divide para isso tudo? É bem difícil. São plantões? Não necessariamente. Tem uma carga horária de plantão também, mas durante a semana eu me distribuo em períodos de hora em todos eles. Dá para trabalhar, dá para fazer. Dá para trabalhar. E ainda trabalhar. atende particular também? Sim, atendo particular também. Onde é que fica? Ele fica na rua Irineu Joffre. Atende particular, atende... Não, só particular. Particular. Dá para se dividir, dá para fazer tudo isso. A gente tenta. Quando a gente está assim com 20 e poucos anos, chegando aos 30, tem gás para tudo isso, né? Eu gostei dos 20 e poucos anos. Eu passei dos 30 agora, você está na faixa dos 20 ainda. Aí dá para trabalhar, dá para se desdobrar, não é verdade? Com certeza. E todo dia tem paciente em tudo que é lugar, Jéssica? Todo dia tem paciente em todos os lugares. É estranho quando não tem. Agora foi o final do ano, deu um período de maior calmaria. Eu estava dizendo aos meus colegas, meu Deus, que coisa estranha. Está estranho, alguma coisa está errada, né? Mas mesmo assim ainda tem fluxo de pacientes. Há problemas assim mais ligados ao verão, mais ligados ao inverno, em relação a infecções ou não? Sim, com certeza. No verão, por exemplo, agora? Agora no verão, né, passado, tem os períodos de chuva.
né? As chuvas de verão. Então, a gente tem que ficar bem de olho aí no mosquito, né? Na transmissão de dengue, zika e chikungunya. E nos períodos de inverno, principalmente as infecções respiratórias, os vírus respiratórios. Alergia é uma infecção? Não é uma infecção. É outra coisa. Não é infecção. Outra coisa bem diferente. Como é que estão Campina e a Paraíba em termos de avanço nessa sua área da infectologia? Estamos bem? Hoje eu considero que a gente está em curva crescente. A gente já foi mais precário nessa área, mas hoje eu vejo um incentivo dos hospitais, principalmente, e até da população, após a onda de Covid. Despertou mais o pessoal. Despertou mais para a nossa área. Agora, eu não sei se é impressão, mas eu percebo que há poucos profissionais nessa sua área. Ou é impressão minha? Existem poucos. Acho que a gente conta nos dedos quantos. Mas eu creio que na Paraíba, menos de 20. É mesmo? É como pediatra, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de encontrar um pediatra. E eu perguntei a um colega meu que é pediatra, ele disse, olha, atender a criança é complicado, porque a criança não sabe dizer o que está sentindo. É verdade. E a gente tem que descobrir ali, conversando com os pais, e quando o tratamento, às vezes, demora ou não dá certo, o pai bota a culpa no médico. Exato. Né? E o médico não pode adivinhar. Exato. E quando chega uma criancinha com a mãe, está chorando, está isso, está aquilo, são exames também que identificam que tipo de infecção tem? São exames. Assim, não necessariamente só exames, mas o exame físico do paciente. A criança ela não consegue falar, mas tem sinais no exame físico que a gente consegue entender ou começar a entender que tipo de infecção ele está querendo mostrar para a gente. Olha a pergunta que o nosso chefe aqui do estúdio, seu Reginaldo, está fazendo. Uma pessoa mordendo a outra. Tem gente que morde o pescoço ou morde brincando. Isso pode causar algum problema? Pode causar problemas seríssimos. Se aquela que mordeu for venenosa, então... E ela nem precisa ser venenosa. Mas a nossa boca, ela é muito suja. Existem muitas bactérias na nossa boca. Então, o ato de morder uma pessoa e quebrar a barreira da pele, isso pode gerar infecções gravíssimas. Por falar em mordida, há poucos dias morreu um cidadão aqui em Campina Grande que tinha sido mordido por um sagui. Isso. O que é que saguis, gatos, cachorros podem causar no ser humano? Eles podem causar o que a gente chama da raiva humana. É raiva humana mesmo ou é a raiva animal transmitida para o humano? O ser humano ele não é hospedeiro definitivo, ele não tem o vírus da raiva se ele não vier de um mamífero. Seja ele gato, sagui, morcego. E o que se fazer num caso assim, Jéssica, é correr logo em busca de um atendimento? Corra para o primeiro pronto de socorro. Mesmo que não tenha ficado assim nada de mais grave, inflamado, que o bicho seja de casa, vacinado, tem que ter esse cuidado? Tem que ter esse cuidado. Por mais simples que seja a mordida ou a arranhadura, procure uma unidade de saúde para que você seja orientado. As medidas elas vão diferir, o tratamento vai ser diferente, mas você precisa de orientação. Porque se a coisa evoluir, pode levar ao óbito. A raiva ela é fatal, a mortalidade é 100%. Meu Deus do céu. Não existe cura. Jéssica, para finalizar essa nossa conversa, já agradecendo a você aqui a presença, quer deixar um número de zap do seu consultório, alguma coisa para alguém fazer algum contato, por favor? Sim, com certeza. Pode dizer? Posso. 839-9935-4436. 9935-4436. 36 no final. Exato. O pessoal vai colocar ali na tela. Tem algum e-mail também que queira divulgar? Tenho sim. Pode dizer. É jessicacardantas@hotmail.com. Jéssica Car de Carvalho, C-A-R. Isso. Dantas, Gmail, não. Hotmail. Hotmail.com. Muito obrigado, doutora Jéssica, por ter vindo ao programa, viu? Muito obrigada. Felicidades. Obrigada. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Um abraço a todos e até lá. Apoio Unifacisa. Audio Jungle. A Rede Ita agora tem um novo espaço para você se informar. De cultura à política, você vai ficar sabendo o que